Mas não está no modo de apresentação não, meu anjo. Vou colocar agora. Pronto, meninas. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com métodos de imunodiagnóstico que vão ser aplicados tanto em laboratório de análises clínicas quanto em laboratório de pesquisa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, tá ótimo. No livro de Janeway, esse material, ele tá como métodos de diagnóstico laboratorial. Eu gosto muito do métodos de imunoensaio, né? Que aí aborda tanto a micro quanto a imunologia. Se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês esse livro. E eu não gosto muito do ABAS, não. Mas o ABAS vem mostrando lá as técnicas de imunodiagnóstico que são aplicadas, por que elas são aplicadas e como é que elas são aplicadas no âmbito da prática, tanto laboratorial como na pesquisa. Porque se você tem dois olhares aí, né? Diferenciados, tem duas vertentes. Você utilizar o método de diagnóstico para poder detectar anticorpos e antígenos, né? De uma determinada doença, ou você poder utilizar esses métodos de imunoensaio para poder responder uma pergunta da sua pesquisa. Então, você está fazendo uma cultura de célula para poder ver a migração de determinadas células, ou para poder ver, por exemplo, se aqueles anticorpos estão sendo produzidos, okay? Ou se, por exemplo, você quer saber a carga de um determinado antígeno, você pode utilizar um método de imunodiagnóstico, porque ele vai te ajudar, vai te dar um respaldo para que você possa confirmar se seu ensaio está indo bem ou não. Por exemplo, aqueles métodos que eu mostrei para vocês, de produção de anticorpos monoclonais, né? Então, quando a gente faz a produção de anticorpos monoclonais, o que a gente faz? A gente pega um camundongo, né? Sensibiliza esse camundongo com um antígeno específico. A gente desafia esse camundongo com esse antígeno, né? E a gente vê se esse camundongo está respondendo está respondendo com produção de anticorpos para aquela patologia, né? Para aquela doença, para aquele micro-organismo que vai provocar futuramente a doença. E aí você vai avaliando a carga desses anticorpos, né? A titulação, quantidade de produção desses anticorpos e a capacidade que tem esses anticorpos em detectar esses antígenos. Então, você consegue monitorar com isso a produção desses anticorpos e saber se está tendo uma produção ideal para com a exposição daquele micro-organismo que ele teve contato. Então, você pode avaliar por métodos, né? Por exemplo, o método de ELISA, que vai detectar se está sendo produzido ou não. Ou se, por exemplo, eu estou trabalhando com cultura de células, né? E eu quero saber se nessa cultura de célula, o antígeno que eu coloquei no meio, que poderia possivelmente imunomodular uma resposta, se esse antígeno, ele é capaz ou não de imunomodular essa resposta. E aí eu vou fazer várias dosagens, por exemplo, de citocinas, vou utilizar uma citometria de fluxo, um método imunoenzimático, ELISA, de captura, por exemplo, para saber quais seriam as proteínas que estariam sendo produzidas naquele meio. Então, os métodos de imunodiagnóstico, eles nos ajudam, né, a trilhar esses estudos. Se você está trabalhando com tecido, você pode utilizar um anticorpo, por exemplo, marcado com fluoróforo. E esse anticorpo marcado com fluoróforo, ele pode detectar ali células, tá? Ele pode detectar antígenos daquele micro-organismo que está provocando a doença. Então, os métodos de diagnóstico, eles são de suma importância. Primeiro, porque eles acabam ajudando na confirmação da impressão clínica, tá? Então, a primeira coisa que um médico faz quando você vai se queixar que você está com alguma infecção é passar os exames primordiais, né? Hemograma, sumário de urina, fezes. E a partir disso, a depender do exame que foi, dos resultados que foram apresentados ali, você acaba também direcionando para os exames de imunodiagnóstico. E aí ele vai te dizer, esses exames de imunodiagnóstico, qual é a patologia que você tem e qual o curso da doença que você está tendo. Tá? Então, é importante que nós tenhamos isso aí, o método de imunodiagnóstico. Diagnóstico precoce de doenças, né? Eles vão diagnosticar precocemente
algumas doenças que a gente pode estar investigando. Se você trabalha a nível, por exemplo, de doenças de saúde ocupacional, da MSO, né? Por exemplo, quando você está trabalhando em algumas empresas, você faz alguns exames que acabam verificando e triando se você realmente está tendo, se você está tendo contato ou não com determinados patógenos. E aí você tem os métodos de imunodiagnóstico que pode te ajudar. Muitas das vezes você está com uma enfermidade e essa enfermidade, o curso dos sintomas dessa enfermidade são muito semelhantes. E essa semelhança faz com que a pessoa, o médico, né, ele se confunda aí quanto ao diagnóstico verídico do paciente. Então, ele vai pedir aí uma quantidade de exames que possa vir ajudar na determinação daquela patologia, né? Se for uma infecção viral, por exemplo, tá? Se o paciente se você está desconfiando, por exemplo, de uma influenza, um SARS-CoV-2, você vai passar aí o exame de imunodiagnóstico para poder detectar. Acompanhamento progressivo da doença. Então, a gente tem vários métodos que acabam acompanhando, não só a nível qualitativo, que vai poder detectar qual é a patologia, mas também a nível quantitativo, que vai verificar a carga daquele micro-organismo, se aquela carga permanece constante, se tem uma queda, né? Então, você consegue avaliar a partir dos exames de imunodiagnóstico. Avaliação efetiva e terapêutica, né? A gente também viu um pouquinho do imunodiagnóstico a nível de terapia. A gente falou na semana anterior, né, de imunologia do tumor. E o imunodiagnóstico, quando a gente fala a nível laboratorial e a nível de pesquisa, ele é utilizado para a gente poder detectar ou um antígeno, ou um anticorpo, ou a gente pode avaliar também a imunidade celular, se está tendo produção de linfócitos do tipo TCD4, do tipo TCD8, citotóxico, se está tendo produção de células T-rep, se esses marcadores dessas células, não somente essas, por exemplo, células dendríticas, macrófagos, monócitos, dependendo do que você queira investigar, você vai ter ali um teste de imunológico que vai poder te auxiliar nessa busca. Você pode também avaliar o sistema complemento do seu paciente. Você pode avaliar e fazer testes de histocompatibilidade para saber se o paciente ele é compatível ou não com aquele implante que ele estará recebendo. Os testes de imunohematologia, que são testes que vão detectar, né, o sistema AB0, né, o sistema RH, e vários outros testes, como por exemplo os testes de Cumbis, direto e indireto, né, os testes de padronização, os testes de reação pós-transfusional e pós-transfusional, a gente pode fazer com os métodos de imunodiagnóstico. Se a gente partir para a parte prática laboratorial, né, porque quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, a gente não sabe em que sítio de pesquisa a gente vai trabalhar. O pessoal da farmácia, por exemplo, trabalha com muitas pesquisas que trabalham diretamente com um método que já está ali pronto, já pré-estabelecido, e que você só vai pegar ali o material, colocar no aparelho e avaliar, analisar se os resultados são coerentes ou não com aquele resultado que foi liberado na máquina. Então, eu costumo dizer que tem dois momentos. O momento com emoção e sem emoção, né? Com emoção é quando você parte para a pesquisa, que aí você vai ter que titular anticorpo, você vai ter que titular antígeno, você vai ter que saber qual tipo de cromógeno e substrato você vai utilizar. Então, são várias etapas que você vai ter que passar para poder chegar ao seu objetivo. Essas etapas, né, uma vez padronizada e uma vez o fim seja a produção de um kit de imunodiagnóstico, esse kit de imunodiagnóstico ele passa por um processo de industrialização e a partir desse processo de industrialização, esse kit cai no mercado. Existem vários métodos hoje que são utilizados para diagnóstico laboratorial e dentre os quais a gente tem a química seca, né, que é um método de quimioluminescência, que foi desenvolvido pela Roche, a Johnson, né? E a Johnson, então, ela lançou o Vitrus, né? Eu não ganho nada com a Johnson, não, gente. A Johnson, ela lançou o Vitrus, que esse Vitrus, ele é muito bom, porque ele é baseado na química seca, onde você tem um analito ali, fixado a uma membrana de nitrocelulose, e esse analito,
ele vai possuir também um fluoróforo, e esse fluoróforo, uma vez em contato com o soro do paciente, entrou em contato, a gente tem aqui um anticorpo conjugado, e aí esse método de quimiluminescência consegue detectar por química seca. Você percebeu que eu não falei aqui em reagente, né? Falei na química, no analítico, que está impregnada ali naquela membrana. E por esse método a gente consegue identificar várias patologias. Alguém está me chamando? Alguém está querendo? Acho que tem alguém tentando entrar na sala. Pior que eu deixei parado. Quem foi que me lembrou da outra vez? Foi Raíssa, não foi? Eu deixei parada a ligação aqui. A gravação. Não tem problema não. Depois a gente resolve isso. Certo? Então, entenderam o que é reatividade cruzada, né? E isso é importante. Por quê, gente? Porque quando a gente está trabalhando na pesquisa, a gente está padronizando o método, a gente está verificando, por exemplo, a soroprevalência de uma determinada infecção dentro de um determinado município, dentro de determinada população. Então, eu preciso eliminar as reatividades cruzadas. Porque se eu não elimino as reatividades cruzadas, tem um resultado falso positivo. Isso é ruim, né? Isso acaba comprometendo todo o seu trabalho. Então, o que você faz? Você vai precisar lançar mão de determinadas técnicas, também imunológicas, que possam retirar esses antígenos, né, esses possíveis antígenos, dentro do soro do seu paciente, porque, caso contrário, você vai ter aí uma reatividade cruzada. Isso acontece muito em áreas endêmicas, onde você tem infecções por helmintos, né, por protozoários, parasitas em geral. Então, muitas das vezes, vou citar o meu trabalho, né? O meu trabalho, eu tinha um Toxocara canis, né, que é um verme proeminente presente na população, principalmente em populações de baixa renda, né, onde o indivíduo ele se infecta acidentalmente. Mas você tem também o Toxocara canis, o Ascaris lumbricoides, que também o indivíduo se infecta não acidentalmente, mas por via direta. E eles são pertencentes ao mesmo gênero, tá? Então, por eles serem pertencentes do mesmo gênero, eles acabam compartilhando, né, sequências de epítopos bastante semelhantes. Então, às vezes, você está fazendo um teste de imunodiagnóstico, você está querendo detectar anticorpos contra Toxocara e você acaba detectando anticorpos contra Ascaris lumbricoides. Então, o que você vai fazer? Você vai induzir em laboratório, né, a formação de um imunocomplexo, tá? A formação de uma interação antígeno-anticorpo. Então, eu pego uma pequena quantidade do meu antígeno. Esse meu antígeno eu diluo com uma determinada solução e a partir dessa solução eu coloco também um anticorpo, ou seja, o soro do paciente. Se ali estiver no soro do paciente anticorpos contra aquele antígeno de Ascaris, vão se ligar. E aí depois eu pego um pedaço de membrana de nitrocelulose que foi banhada por esse antígeno no dia anterior, né? Ou eu pego ou eu coloco um pouco de antígeno nessa solução, ou eu vou colocar um pedaço de membrana de nitrocelulose na solução também. Então, eu vou ter ali a formação de antígenos e anticorpos contra Ascaris lumbricoides vão se ligar às regiões desses epítopos do Ascaris, e os anticorpos que estarão ali, que possivelmente forem positivos contra Toxocara canis, eles ficarão livres para poder ocorrer a reação. Aí, como é que eu tiro esse complexo antígeno-anticorpo que foi formado e que possivelmente possa prejudicar o meu imunoensaio? Eu vou formar uma rede de polímeros, tá? Gerado por um polipeptídeo, um peptidoglicano. Essa rede de polímeros vai arrastar, a dissolver do meu soro esse complexo antígeno-anticorpo que se formou, e subtende-se que aquele soro que está ali, que está livre, eu posso agora trabalhar e fazer o que quiser, porque eu não vou ter interferência dos anticorpos contra o Ascaris, né? Que poderia se ligar ali à região do epitopo do Ascaris, tá certo? Todo mundo conseguiu entender aí? Sim, Pra. Bom, e aí, eu falei em especificidade dentro do contexto da questão da capacidade que tem um anticorpo de reconhecer apenas aquele epítopo que seja específico à sua complementariedade.
E a gente, antes de falar dos testes sorológicos, a gente tem que falar um pouquinho dos parâmetros sorológicos, que também são importantes. E quando a gente fala de parâmetros sorológicos, a gente precisa entender o que seria a sensibilidade, tá? Sensibilidade vai ser a probabilidade de um resultado positivo nos doentes, verdadeiro positivo, ou seja, eu tenho uma infecção ocorrendo dentro da minha população, certo? E eu faço os testes imunológicos ali. Dentro daqueles testes imunológicos, qual foi a capacidade que teve aquele teste de detectar aqueles indivíduos que realmente estão doentes, né? Que são verdadeiramente doentes dentro da população. Aí isso eu chamo eu chamo de capacidade de sensibilidade, ou seja, a capacidade que tem o teste de detectar realmente aqueles indivíduos que estão doentes dentro da população, tá? É muito comum o teste de sensibilidade, você visualizar melhor quando a gente fala de testes, por exemplo, de triagem. Quando a gente vai para o carnaval, né, tem aqueles postos ali sendo montados da prefeitura e chamam as pessoas para fazerem teste de triagem, né, do HIV. Quando você faz um teste de HIV, né, um teste de triagem ou teste do SARS-CoV-2 e dá positivo, qual é a recomendação? Vá num laboratório e faça um PCR. Porque PCR é um exame que nós chamamos de mais específico, ele tem uma alta especificidade, certo? E por que esse exame não é tão específico? Porque ele é sensível. Dentro da população de doentes, ele entende que ele conseguiu detectar paciente com SARS-CoV-2, mas ele pode detectar também paciente com influenza, porque acabam compartilhando epítopos quase que semelhantes, certo? Então, no caso do HIV, que é feito lá no teste de triagem, você vai fazer o HIV lá, se deu positivo, a menina, a enfermeira, né, chega para você e diz, não, você vai ter que ir agora no Hemoba, você vai ter que fazer novamente o teste, e para poder confirmar, agora você vai fazer um Western blot, que o Western blot vai verificar as bandas, né, da GP120, da GP56 e das demais, para poder saber se você está infectado ou não com HIV, ou se você está tendo, por exemplo, a infecção viral. Isso que é sensibilidade, tá? Sensibilidade é muito utilizada para os testes de triagem, tá? Enquanto que especificidade não. Os testes de especificidade, eles são utilizados para você determinar dentro da população, dentro daqueles pacientes que estão doentes, os não doentes, tá certo? Então, é a probabilidade do resultado negativo naqueles pacientes que não têm aquela infecção na qual estou investigando. Então, por exemplo, são chamados os verdadeiros negativos. Então, se dentro da população eu fiz um teste, né, que é um teste confirmatório, por exemplo, o Western blot, né, que é o confirmatório do HIV. E dentro dessa população eu peguei 100 indivíduos, tá? E dentro desses 100 indivíduos eu consegui detectar que 98 desses indivíduos, eles não tinham a doença, né, que são os verdadeiros negativos, e que dentro desses, apenas 2 eu detectei como não tendo a doença, porém tendo a doença, eu posso dizer que o meu teste tem uma especificidade de 98%. E isso que é importante. Quando a gente vai trabalhar com testes sorológicos a nível de padronização de diagnóstico, que não é no caso a nível laboratorial, a nível laboratorial a gente tem que, a gente já pega isso tudo prontinho, né? Mas quando a gente vai avaliar a nível laboratorial, os testes de imunodiagnósticos, eles têm que passar por várias avaliações estatísticas, dentre as quais a gente faz a curva ROC, que é uma relação entre a sensibilidade e a especificidade daquele teste para com um outro teste que é considerado padrão ouro, tá? Que é um teste que a gente tem como referência daqueles indivíduos que estão verdadeiramente doentes, que é aqueles indivíduos que estão verdadeiramente sadios, e ainda a gente tem que ter como base o borderline, né? O borderline, desculpa, que é aqueles pacientes que a gente não sabe se eles estão doentes ou se eles estão sadios. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso quando a gente for trabalhar com métodos de imunodiagnóstico. E aí, a gente tem alguns padrões que a gente tem que levar em consideração, como o valor preditivo positivo, que vai ser a probabilidade da presença da doença quando o teste é positivo, valor preditivo negativo, que vai ser a probabilidade da ausência da doença quando o teste ele é negativo. Tudo isso aqui eu estou passando porque não são testes imunológicos, são testes estatísticos que são feitos para consolidação e confirmação dos nossos testes sorológicos, tá certo? Não somente dos testes, mas também das metodologias.
E aí a gente tem um teste de acurácia, a gente tem um CAPA, a gente tem os testes de reprodutibilidade. Então já viu, né? Que no laboratório de pesquisa, se você quiser trabalhar com imunodiagnóstico, você tem que ser a coleguinha, viu? Amar todos os seus coleguinhas, porque no final, seus colegas que vão testar aquilo que você fez. O meu teste de imunodiagnóstico, por exemplo, eu tive que pegar 2 colegas de dentro do laboratório, mais 2 amigos, porque como era... quando eu entro nesse CS, para sair fica difícil. Então, eu peguei colegas lá do Lab Imuno para fazer, lá da professora Sangeli. Eu enchi as bancadas da professora Silvia com vários Western blots que eu fiz e eletroforese. Então, a gente precisa fazer vários testes aí de padronização para poder mostrar realmente que seu método é um método eficaz, que é válido, que todo mundo fez, que todo mundo comprovou e que está tudo certo, bonito e lindo aí. Você corre só pro abraço, certo? E aí a gente tem a evolução desses testes imunológicos, dessas técnicas imunológicas. Primeiramente, a gente já começa aí trabalhando com reagentes não marcados, né? A velha guarda ainda pegou alguns métodos aí que são utilizados, reagentes na bancada mesmo, para fazer determinados métodos. Quem é que em laboratório, que não tenha mais de 40 anos, já denunciando aqui minha idade, que não trabalhou com um VDRLzinho, ou que fez um teste de látex, ou que fez um anti-streptolicina O, né, que são métodos que se baseiam em técnicas de precipitação e de aglutinação, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, e que esses métodos eles perpetuam e são usados até hoje para o diagnóstico, até mesmo porque são métodos de triagem. Muitas das vezes o SUS ele não tem condições, então o SUS começa sempre com exames mais baratos e ele vai percorrendo, né? Ele vai evoluindo para exames mais caros, a depender da patologia do paciente. E aí surge a necessidade dos métodos que são marcados, que são chamados agora métodos de imunoensaio. E aí a gente tem vários métodos, a gente utilizava muito, né? Que agora está meio que em desuso, mas ainda é usado, os métodos de radioimunoensaio, né, onde a gente pegava um radioisótopo e ligava aí a um método, uma técnica, e esse radioisótopo ele funcionava como um marcador, e esse marcador fazia com que nós pudéssemos detectar na amostra do paciente se existia ou não a prevalência de um micro-organismo que pudesse gerar uma infecção nele. Tá? E não somente de forma qualitativa, mas também de forma quantitativa. A gente tem os métodos de imunoensaio enzimático, que é o ELISA. A gente tem vários métodos, o direto, indireto, captura, sanduíche e de competição. A gente tem os métodos onde a gente vai inserir um fluoróforo, uma luz, uma substância fluorescente. Essa substância fluorescente ela vai emitir luz, e ao emitir luz, essa substância então consegue ser detectada por um sistema de microscopia, e com isso você pode utilizar. Antes nós não tínhamos como detectar, né, esses antígenos nos tecidos. Isso aqui foi uma evolução, porque agora a gente consegue fazer, por exemplo, uma imunohistoquímica, e essa imunohistoquímica a gente é capaz então de detectar antígenos no tecido do paciente. A gente tem o imunoblot, né, a mancha de proteica que a gente pode utilizar. O imunoblot, vocês conhecem também como Western blot, tá? A gente pode utilizar tanto a nomenclatura Western como o imuno, tá? Se você estiver trabalhando com soro de paciente, se você quiser detectar uma proteína específica no soro do seu paciente, você vai se referir a imunoblot. Se você estiver se referindo a uma proteína que você está pesquisando que não seja necessariamente do soro do seu paciente, aí você vai se referir a Western blot, tá certo? No caso, quando a gente trabalha, por exemplo, com tecnologia de DNA recombinante, então a gente está expressando essa funcionalidade das técnicas de imunodiagnóstico, que elas não precisam ser aplicadas diretamente para identificação de uma infecção que vai gerar ou não uma patologia, ou para você poder controlar, por exemplo, uma patologia. Você pode utilizar os métodos de imunodiagnóstico no laboratório de pesquisa para você poder, para ajudar no seu trabalho diário, né, constante. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com a tecnologia de DNA recombinante, aí você vai, expressa a sua molécula, né?
sua molécula está sendo expressa em um sistema heterólogo de bactérias Escherichia coli. Aí essa bactéria ela está produzindo a sua proteína. Então você faz ali a eletroforese, que é aquela corrida eletroforese, onde você tem a separação das proteínas por carga e peso molecular. Então você vai ver que sua molécula está ali porque ela tem uma carga e peso molecular que foi identificado ali naquela eletroforese de hemoglobina, tá? Só que você vai ter várias moléculas e várias moléculas com aquele peso e com aquela carga. Então você precisa ter algo mais específico. Então, quando a gente está trabalhando com a tecnologia de DNA recombinante, a gente sempre coloca uma sequência de nucleotídeos que vai expressar uma proteína específica, né? Uma cauda de histidina, né? Essa cauda de histidina, o que foi que fizeram? Desenvolveram anticorpos contra essa cauda de histidina. Então, agora não. Eu vi na minha eletroforese que a minha bactéria está produzindo no meio essa proteína. Talvez, possivelmente, porque eu vi que tinha a banda correspondente. Então, eu parto agora para um Western blot. E nesse Western blot, eu vou utilizar um marcador, tá? Que é um anticorpo conjugado anti-histidina. E esse anti-histidina, se naquela minha amostra estiver uma proteína, né, com a cauda de histidina, se eu tenho histidina, ela vai detectar. Então, eu tenho anticorpo anti-histidina que detecta a histidina no meio. Então, agora eu tenho a confirmação de que as minhas bactérias elas estão produzindo em pequena, média ou grande escala essa proteína específica, que é a minha proteína de interesse, tá? E essa proteína de interesse, ela foi detectada pelo método de Western blot, certo? Agora, se eu quiser detectar essa mesma proteína ou um anticorpo contra essa proteína no soro do meu paciente, eu vou me referir ao imunoblot, certo? Outra coisa também que eu vou chamar a atenção de vocês é quando... Eu tô agora assim, esquecendo as coisas, viu? Quando eu lembrar, eu volto e falo também para vocês. E a gente aí evolui para o método de citometria de fluxo, que é um outro método também que é muito utilizado, onde a gente tem um sistema de microscopia junto com o sistema de lentes, que a partir da inflorescência também, fluorescência de sinais luminosos, você ir por um processo de fluido, né, de corrida do fluido mesmo, ela é baseada na lei de Bernoulli, né, a lei do fluido do fluxo dentro de um determinado compartimento. Você acaba tendo aí a detecção de moléculas, de células e componentes dessa célula por método de citometria de fluxo. Então, você veja que houve uma evolução nos métodos, né? Antes nós tínhamos apenas os métodos não marcados, hoje a gente tem os métodos marcados, mas observe que nenhum desses métodos passaram a desuso, né? Esses métodos, eles são utilizados até hoje. Foi aquilo que você falou, viu, Proci? Quanto àquele artigo de distúrbios no equilíbrio ácido básico de 1964, né? Passa o tempo, mas o artigo ele continua atual, né? Porque ele perpetua várias características que são importantes aí para o método de imunidade, para você poder entender o equilíbrio ácido básico. E nesse caso aqui em específica, passam-se tempos, evoluem-se os métodos, as técnicas, mas a gente ainda continua utilizando os anteriores, porque são importantes para detecção, né? Até mesmo por triagem, tá? E esses métodos, todos esses métodos aqui, a gente pode utilizar, né, para nós detectarmos a doença. Então, eles podem ser qualitativos, tá errado aqui, e eles podem também ser semi-quantitativos ou quantitativos, tá? Então, às vezes a gente não precisa, a gente precisa não somente saber que o paciente está infectado, por exemplo, por um treponema pálido, mas também você saber quais os títulos de anticorpos que vão estar presentes ali, e aí você vai poder fazer um método que vai poder te inferir esses parâmetros. Alguma dúvida, gente? Então, a gente tem as reações de precipitação, certo? As reações de precipitação são aquelas reações que vão surgir pela formação de precipitados,
tá certo? E eles são oriundos da interação que vai existir entre antígeno e anticorpo. E essa interação entre o antígeno e o anticorpo, quando se forma, você tem aí a formação de complexos que são precipitados e que a gente consegue visualizar a olho nu, né? Eu coloquei aqui essa amostra com Becker, mas muitas das vezes são feitas em tubos de ensaio. Exames, por exemplo, com imunoglobulinas, né? Imunoensaios onde você possa detectar as imunoglobulinas no soro, você vai fazer esses métodos de precipitação e aí, quando você insere aí um anticorpo IgM ou do tipo IgG, ele forma agregados moleculares que são chamados de precipitados e esses precipitados, então, podem ser visualizados a olho nu, certo? Por que você precisa fazer o teste de precipitação? Como eu falei, para poder detectar várias patologias ou imunoglobulinas, tá? Mas você faz os métodos de precipitação para você detectar se o paciente está com alguma patologia, como, por exemplo, o treponema pálido. Antes, o método de precipitação, né? Nós utilizávamos para a detecção do treponema. Hoje a gente tem imunofluorescência direta, mas antes nós utilizávamos um método chamado VDRL, que até hoje ele é utilizado. Né? E quando se fazia o VDRL, muitas das vezes você não conseguia detectar se o paciente ele estava infectado ou não, ou se o paciente ele tinha níveis de anticorpos tão grandes que você não conseguia detectar. E aí, para você conseguir resolver esse problema, descobriu-se que existe um problema onde você vai ter ali quantidades excessivas, não somente de anticorpos, ou quantidades excessivas de antígeno, e essas quantidades excessivas de anticorpos ou excessivas de antígeno pode fazer com que nós tenhamos um resultado falso positivo e um resultado falso negativo, tá certo? Então, isso aí quem faz somos nós. Quando chega no laboratório de análises clínicas, já chega pronto, tá? O kit já chega lá certinho, o kit de VDRL, por exemplo, é um kit onde a gente tem a cardiolipina, né? Que é uma proteína do músculo de boi que foi colocado. Então, você coloca o soro do paciente ali e aí você vai pesquisar se existe ou não, que ele é muito semelhante, né? É um teste, obviamente, mais sensível e pouco específico. É muito semelhante com o micro-organismo, né? Do treponema pálido. E aí você acaba tendo a detecção se o paciente está infectado ou não com aquele parasita. E aí se coloca, né? E se faz sucessivas diluições. Por quê? Porque se descobriu, né, que se você tiver zonas com uma quantidade muito grande de anticorpos, ou se você tiver zonas com quantidade muito grande de antígenos, o que é que vai acontecer? Você não vai ter aquela ligação, aquela interação antígeno-anticorpo, certo? Então, aquela complementariedade, aquela constante de equilíbrio, ela não vai ocorrer. Ou você vai ter uma produção muito baixa de anticomplexo antígeno-anticorpo, e isso faz com que você acabe não detectando um antígeno, ou você vai ter uma quantidade muito grande de antígeno e uma quantidade muito pouca de anticorpo, e isso também vai fazer com que você tenha uma dissociação dessas moléculas, e isso vai fazer com que você não tenha uma especificidade, uma expressão muito grande dessa interação sendo vista, certo? Então, aqui, esse gráfico que está sendo mostrado aqui, é um gráfico que vai mostrar a concentração de anticorpo e a concentração de antígeno em diferentes momentos, tá certo? Esse gráfico é chamado gráfico de concentração crescente de antígeno, né? Mas esse gráfico de concentração constante de antígeno, a gente vai ter as concentrações de anticorpos se mantendo constante. Então, no sobrenadante, quando eu pego ali o meu antígeno e coloco a minha quantidade de anticorpo, no primeiro momento, eu vou ter uma zona onde eu vou ter um excesso de anticorpo, porém eu vou ter uma quantidade de antígeno muito baixa, certo? Aí eu tenho aqui precipitação ocorrendo, só que essa precipitação é pouca, é muito pequena. Eu tenho uma zona que é chamada de zona de equivalência. O que é que seria essa zona de equivalência? É quando as quantidades de meu antígeno são proporcionais às quantidades do meu anticorpo.
Essa zona de equivalência é a zona onde eu vou ter aquele equilíbrio, aquela constante das massas, né? Com condições ideais ou pontos ótimos, né? Onde eu vou ter todos os meus anticorpos ligados aos meus antígenos que ali estiverem presentes, eu vou ter a formação do imunocomplexo, esse imunocomplexo vai formar precipitado, eu consigo verificar nessa região aqui, tá? Vai chegar um momento em que a quantidade de antígeno ela vai ser maior do que a quantidade de anticorpo presente ali na solução. Então, isso também vai gerar um excesso de antígeno, isso vai fazer com que eu tenha dissociação dessa reação, tá? E essa dissociação faz com que eu não tenha a precipitação, a visualização dessa precipitação. Então, quando se desenvolveram os métodos de imunodiagnóstico, acabaram identificando esses pormenores que acabavam prejudicando todo o imunoensaio no paciente, certo? Então, antes você não consegue detectar, depois você também não consegue detectar. Você só consegue detectar quando você tem um ponto ótimo aqui, onde as concentrações são equivalentes. Antes ou depois, a gente pode chamar de efeito prozona. O efeito prozona é quando você tem um excesso de anticorpo e esse excesso de anticorpo acaba prejudicando a identificação do patógeno, tá certo? Então, se você tem um excesso de anticorpo, você precisa diluir esse anticorpo. Veja bem, diluição é uma coisa simples, mas que vocês acabam se batendo, né, no laboratório, principalmente no laboratório de pesquisa, principalmente para aquelas pessoas que não têm vivência em análises clínicas, certo? Então, vale a pena a gente pegar um livrozinho na bancada, um livro de imunoensaio, para poder verificar os tipos de diluições que são feitas, que vão desde diluições seriadas até outros tipos de diluições que são utilizadas para que a gente possa colocar nas proporções corretas aqui, para que a gente não tenha esse efeito prozona. E a gente pode ter o efeito pós-zona, tá? Que é o efeito onde você tem uma pouca quantidade de anticorpo, porém você vai ter uma alta concentração de antígenos, tá certo? Alguma dúvida, gente? Vocês estão aí? Não, Pro. Estamos. Tá muito chato, né? Porque eu não tô vendo ninguém perguntar nada. Tá todo mundo bem caladinho. E aí a gente tem um método de imunodifusão, certo? O método de imunodifusão é um método onde a gente, o próprio nome já diz, né? É a difusão de um dos elementos imunológicos, anticorpo ou antígeno, ou ambos, certo? Em um determinado material, tá? Então, esse método de imunodifusão, ele vai consistir em você colocar ou um antígeno, ou um anticorpo, ou ambos, em orifícios que vão ser separados por um suporte semissólido. Nesse caso aqui, um agar, né? Um agar de agarose, que é um gel de agarose, tá? A gente coloca esse material numa placa, por exemplo, numa placa de Petri, e aí a gente vai avaliar se existe a interação antígeno-anticorpo. Tá? Então, o precipitado, que é formado por imunodifusão, você forma-se uma linha e durante essa linha que é formada exatamente nessa região, é chamado também, né, como faixa de Gaza, você consegue visualizar nitidamente que ocorreu a interação antígeno-anticorpo, certo? A gente tem dois tipos de métodos de imunodifusão. A gente tem a imunodifusão dupla e a gente tem a imunodifusão simples, tá certo? A imunodifusão dupla, né, que é também chamada por um método de Ortolani, é um nome assim ou parecido com esse, tá? É um método que você vai avaliar de forma qualitativa ou semi-qualitativa, tá? Então, você tem um antígeno, tá, de um lado, você coloca o antígeno de um lado, você coloca o anticorpo do outro lado da placa e forma-se uma linha, tá? Essa linha é que é mostrado precipitado, ou um botão, ou um agregado, onde você consegue visualizar ali que houve interação antígeno-anticorpo, certo? Então, é muito, muito eficaz para a gente poder verificar vários tipos de patologias, tá certo? E aí, essa linha de precipitação é aquela zona equivalente, onde você vai ter as concentrações de anticorpos, né, iguais às concentrações de epítopos, de antígenos. E a imunodifusão simples, né? Por que lá é dupla? Porque você vai colocar ambos. Você vai colocar tanto o antígeno quanto o anticorpo. E aí você vai ver se vai existir ou não interação.
Já nessa questão, nesse tipo aqui, que é a imunodifusão simples, que é uma análise qualitativa, só vai dizer se o paciente está infectado ou não com antígeno, tá? Você vai colocar aqui um anticorpo. Esse anticorpo ele é distribuído, incorporado ao gel de forma uniforme, né? Uniformemente. E aí, depois que você coloca um anticorpo, você vem com soro. Nesse soro, possivelmente, deve ter um antígeno do paciente. Se existir interação desse antígeno para com o anticorpo que está impregnado na placa, você forma aqui uma difusão do antígeno, um complexo antígeno-anticorpo, que vai gerar uma imunoprecipitação, forma-se um halo, e com isso você pode identificar, né, se... Ai, meu pé tá doendo aqui. Se você tem ou não um teste aí, se você tem ou não a presença do micro-organismo. Quem já trabalhou em análises clínicas ou quem trabalha com tecnologia de DNA recombinante, a gente consegue ver isso muito nitidamente quando a gente trabalha com os discos de antibiograma, né? Onde você tem ali o antibiograma repelindo a bactéria e formando-se o halo. E aí a gente vai aferir o tamanho ali daquele halo para poder verificar se o paciente é sensível ou não a determinados antibióticos. O princípio da imunodifusão, ele percorre esse mesmo princípio, né? Que você vai ter ali uma formação de um halo, você consegue visualizar esse halo, que é realmente a precipitação que está ocorrendo ali. Tudo bem aí? Tudo, prof. Pronto, aí a gente tem a reação de aglutinação. O princípio da reação de aglutinação, ela vai de encontro com o princípio da reação de precipitação, tá? Você tem um agrupamento de partículas, usualmente um agrupamento de partículas, né, que vão se formar anticorpos e antígeno, em uma superfície de partículas adjacentes. No caso, por precipitação, você vai ter ali um antígeno anticorpo, vai ser colocado em uma placa e você vai conseguir visualizar, tá? Numa placa de Petri, numa placa de Primer, se for a placa para VDRL, não importa. Mas você não vai ter ali a formação de uma partícula, como você tem aqui no método de aglutinação, tá certo? Aí, em um, você forma precipitado e em outro você forma aglutinado. Parece que é tudo igual, né? Mas quando você vai olhar microscopicamente, ou você vai olhar a olho nu, macroscopicamente, você consegue realmente visualizar e ver que a reação de aglutinação é diferente da reação de precipitação, apesar de serem interações que vão ocorrer com antígeno e anticorpo também. E nessas reações de aglutinação que vão ocorrer, você pode detectar um micro-organismo ou você vai poder detectar o anticorpo, certo? Quando você trabalha com o método de aglutinação, onde você tem por objetivo detectar o micro-organismo, o antígeno em questão, um método, seja ele de aglutinação, seja ele de ELISA, ou seja ele de imunofluorescência, é dito como um método direto. Agora, se naquela solução você busca identificar o anticorpo contra aquele antígeno que está revestindo aquela placa ali, o método de aglutinação, o método de ELISA, o método de inflorescência, ele é chamado como método indireto. Certo? Métodos de aglutinação direta, tá? Eu posso ter, para detectar, por exemplo, o antígeno nos meus testes de sistema AB0, né, que vocês conhecem como sistema BO também, ou o sistema RH, e um método de aglutinação indireta, né, aí que a gente vai ter a detecção também do sistema B0 utilizando aí a detecção de anticorpos propriamente dito, certo? Então, toda vez que você falar em indireta, se você estiver, por exemplo, trabalhando com testes de imunohematológicos, indireto, você vai pesquisar anticorpos. Se você vai pesquisar anticorpos, você vai utilizar soro. Se você falar indireto, você vai pesquisar antígeno. Se você vai pesquisar antígeno, você vai colocar, por exemplo, sangue total. Tá? Nesse caso, no laboratório agora, saindo do laboratório de análises clínicas e passando para um laboratório de imunohematologia, tá certo? Aí só para mostrar a vocês aqui, ó, o teste do sistema B0, que é feito, né, onde você tem o sangue do paciente sendo coletado,
onde você tem aqui anticorpos que vão estar sendo ligados à superfície das hemácias, são as aglutininas e aglutinogênios que a gente já conhece como antígenos e anticorpos, respectivamente dizendo. Aí você pega esse material, coloca anticorpos anti-B e anti-A, e aí você verifica se deu anti-B, né? O sangue do seu paciente é B, se foi anti-A é A, e se deu nos dois é AB, e se não deu em nenhum é 0, tá certo? Aqui é uma aglutinação passiva, onde você vai detectar anticorpos. Esse teste aqui, vocês não estão vendo a aglutinação na lâminazinha, é porque quando a gente trabalha no laboratório de imunohematologia, a gente tem dois momentos. A gente tem um momento onde a gente faz naquela plaquinha, né? Onde a gente vai fazer, porque é um protocolo onde a gente passa por várias padronizações, né? A primeira, o teste que a gente faz é o teste da lâmina, tá? Aí você faz o teste da lâmina, só que é um teste sensível e pouco específico. Então, o que você faz? Você pega esse material do paciente, leva para o laboratório, faz uma lavagem com solução salina 3 vezes numa centrífuga de 5 a 10 minutos, e depois você faz essa lavagem, subtende-se que se você tiver algum antígeno ali que possa se ligar, né, e possa dar um resultado falso positivo, paciente é do tipo B, acabou sendo A e vice-versa, você aí aumenta a confiabilidade e a especificidade do teste. Aí você faz a lavagem e verifica o botãozinho que é formado no final, né? Se for botãozinho em A, vai ser A, B, vai ser B, e assim sucessivamente. E aqui, nesse caso, como você está pesquisando anticorpos, aí o laboratório ele acaba te fornecendo as hemácias revestidas com antígeno. Você pega o soro do paciente e vai colocar em contato com esse complexo antígeno-anticorpo que está presente na hemácia do paciente, e aí vai formar-se imunocomplexo. Se a hemácia, se tiver o soro, né, contra um anticorpos contra aquele antígeno ali, aí você também vai poder detectar, tá? No tubo do paciente. Aqui, só para mostrar a vocês, ó, a titulação, o efeito prozona que pode ocorrer. Veja que a gente tem aqui 8 pacientes, a gente tem aqui valores positivos, valores negativos. Se você for trabalhar com padronização para laboratório de pesquisa, isso aqui não pode faltar. Eu acho que não pode faltar em momento algum, mas para padronização isso aqui não deve faltar mesmo. E isso aqui eu ainda abro, tá? Valores positivos, aqui eu coloco valores fracamente positivos, fortemente positivos, e aqueles borderline para eu poder ter. Vai gastar praca? Vai, mas vai gerar uma maior confiabilidade no seu ensaio, sim, tá? Então, entre gastar e confiar naquilo que você está fazendo, é melhor gastar, né? Se puder associar os dois, melhor ainda, certo? E aqui, perceba que aquelas diluições que foram feitas, a gente fez aqui também nesses pacientes, ó. E as titulações são diferentes, tá vendo? Aqui, ó, você tem um paciente onde você fez uma titulação 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, você só conseguiu verificar realmente que ele estava, né? As concentrações de antígenos eram equivalentes às concentrações de anticorpos em 1 para 128, a titulação, tá? Daquele micro-organismo. Já aqui, você verifica que a titulação vai até 1 para 8, tá? Aqui você vê que é negativo, certo? E aqui você vê que a titulação foi 1 para 32. Então, perceba que para cada paciente, apesar de ser um teste qualitativo também, né? Que você vai poder detectar se tem ou não a patologia, em alguns momentos você precisa detectar não somente a patologia do paciente, mas a carga de infecção daquela doença, daquele micro-organismo, certo? Então, você precisa realmente fazer taxas de diluição. Se for no laboratório de análises clínicas, essa taxa de diluição já vem pronta. No prospecto, né, que é chamado de prospecto, ele já indica que você precisa fazer essas titulações para evitar falsos positivos ou falsos negativos. Se for no laboratório de pesquisa, você que vai padronizar isso aí. É por isso que eu digo que você pode trabalhar no imunodiagnóstico com emoção e sem emoção, né? Fazer aquilo todo dia, a mesma coisa o tempo todo, ou você pode ir para o laboratório de pesquisa e trabalhar dentro desse contexto. Como o método de hemaglutinação, você pode utilizar hemácias, você pode utilizar pequenas moléculas, você pode utilizar também partículas. Eu trouxe para vocês o método aqui do látex, tá? Esse teste do
que hoje em dia não é mais feito, né? Ou se é feito, é muito raro, que é um método de pesquisa da gonadotropina humana pelo método do látex, né? Do teste de gravidez. Então, você pegava a urina do paciente, colocava uma gota da urina, colocava uma gota da solução de látex, e aí esse látex era revestido com anticorpos contra o antígeno que estava presente na urina do paciente. Se desse positivo, ele aglutinava. Não somente esse, como os testes de artrite reumatoides ou os testes de antistreptolicina O, eles se baseiam, a antistreptolicina O é uma das estreptomicinas que podem, né, no caso da O, é uma que pode infectar a válvula mitral, ou ela pode descer para as articulações e pode gerar um problema futuro no paciente, né? Geralmente o paciente com infecção na garganta apresenta podem estar infectados, no caso, com essa estreptomicina, e essa estreptomicina, então, não detectada em tempo hábil, né? Ela se instala e aí gera um comprometimento das válvulas mitral ou um comprometimento das articulações, e o paciente até, sem saber, pode vir a fazer, por exemplo, uma atividade física bastante intensa, e essa atividade física gerar uma morte súbita no paciente, porque ele tem comprometimento cardíaco, ele não sabia que estava infectado. E um simples exame, antistreptolicina O, que é a substância proveniente da estreptomicina, pelo Streptococcus beta-hemolítico, e essa substância ela pode ser detectada nesse teste aí de látex, né, que é um teste simples e que é feito rotineiramente nos laboratórios. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Bem, e aí a gente tem os ensaios líticos, né, que são os ensaios que nós utilizamos a reação de fixação do complemento. Então, é o sistema complemento que a professora Simone trabalhou lindamente na aula dela. A gente pode utilizar para poder detectar pequenas quantidades de anticorpos. Então, não relembrando, porque a professora Simone ela deu uma aula magnífica, né, mas só lembrando a questão do sistema complemento, onde a gente tem o anticorpo, que vai encontrar um antígeno. Quando você tem um anticorpo, encontra com o antígeno, você tem aí uma cascata que vai sendo desencadeada a partir desse complexo antígeno-anticorpo que é formado. Você tem uma sequência de lises, de reações que ocorrem, onde, se você parar para pensar na via clássica, você tem aí a formação do complexo C1, que vai a C2, C3, C4, até chegar a C9, que a C9 ela ativa o MAC, né? Que é MAC me lembra aí sim, por favor. O complexo de ataque à membrana, né? Então, o que é que o MAC faz? Ele ataca a membrana, e quando ele ataca a membrana, ele destrói com o esporo da membrana, e essa destruição da porosidade faz com que a membrana, aquela célula, ela sofra uma lise, e essa lise, obviamente, vai destruir essa célula. Então, os estudiosos, né, resolveram identificar, realizar um método onde eles utilizavam o sistema complemento para poder detectar se o paciente tinha uma patologia ou não, tá? Então, como é que eles fizeram? Bom, suponhamos que o paciente seja positivo para um teste, né, de imunodiagnóstico, onde você vai utilizar o método de fixação do complemento. Então, a gente sabe que a gente colocou numa solução aqui a amostra, tá? Essa amostra, ela tem um anticorpo. Esse anticorpo, com essa amostra, é aderido nessa solução proteínas do complemento mais a proteína, né? Um antígeno, no caso, que está querendo se descobrir se tem anticorpo contra ele. Quando você tem esse antígeno, anticorpo e sistema complemento, subentende-se que o anticorpo vai se ligar ao antígeno, e que esse antígeno, essa ligação antígeno-anticorpo vai gerar a ativação do sistema complemento. Sistema complemento acaba consumindo tudo que tem aqui no meio, né? E você tem, então, a ligação antígeno-anticorpo que se forma. Aí, você vai apresentar a essa solução hemácias, tá? Só que essas hemácias, elas são revestidas com anticorpos contra essa hemácia. Então, essas hemácias, se ela tá, né, ela tá complexada aqui,
Quando ela cai nessa solução, subentende-se que, se você coloca o sistema complemento e você tem essas hemácias revestidas, o que é que vai acontecer? Você vai ter a formação do MAC, né? O MAC vai consumir essas hemácias então irão lisar. Mas se o sistema complemento ele já se ligou a esse complexo antígeno-anticorpo, já saturou essa solução, você não consegue visualizar esse processo aqui. Esse é um dos poucos testes positivos onde você não vai ter nem aglutinação nem precipitação sendo visualizado, certo? Então, nesse caso aqui, é um teste positivo, porque você teve o antígeno que se ligou ao anticorpo que foi consumido pelo sistema complemento. Quando você tem um teste negativo, você tem a amostra, só que na sua amostra não tinha anticorpo, tá? Aí você jogou ali, o fabricante, né, jogou o antígeno, jogou o sistema complemento, então ficou todo mundo livre aqui, já que não tem anticorpo para se ligar esse antígeno. Essa amostra sem anticorpo, ele não tem, obviamente, atividade do sistema complemento. Então, agora joga minhas hemácias, né, tá? Revestidas com anticorpo anti-hemácia. Eu tenho um complexo, que é que o sistema complemento faz? Se liga a esse complexo antígeno-anticorpo. Eu tenho a ativação da via clássica, tá? Essa ativação da via clássica leva à ativação do C9. Esse C9, então, leva à ativação da MAC. Essa MAC, então, ela vai lisar o poro da membrana e isso faz com que eu tenha uma lise que é visualizada, fica tudo aqui vermelhinho, e aí eu consigo detectar que aqui esse teste é negativo. Por quê? Porque não houve anticorpo que se ligasse a esse antígeno, que por sua vez não houvesse a ligação antígeno-anticorpo, não houvesse a ativação do sistema complemento, e que por sua vez, quando se colocou as hemácias, essas hemácias, então, acabaram sendo consumidas aí pelo sistema. Vocês estão conseguindo ouvir aí?